Na semana passada, o STF suspendeu dispositivos da Lei das Eleições datados de 1997, que afetavam diretamente os programas humorísticos ao proibir o uso de montagens e trucagens e vedavam a veiculação de opiniões sobre candidatos e partidos. Os dispositivos vigoraram por 6 eleições e somente agora foram contestados. Isso por quê, doutor? Existe, em tese, um cerceamento de expressão, ampla divulgação de notícia, né? Não só para a questão de quadro humorístico. O quadro humorístico foi o que deu mais repercussão, mas acaba que a ideia central é divulgação ou alguma degradação da imagem de um candidato ou favorecimento a algum candidato ou coligação. 3 ministros do STF, doutor, votaram no sentido de que não seria necessário suspender a vigência dos dispositivos. Bastaria deixar claro que, à luz da Constituição, eles não restringem a produção dos programas humorísticos e também a programação das emissoras. Por outro lado, matérias jornalísticas informam que por todo o país os dispositivos da lei estavam banalizando decisões judiciais no sentido de restringir o humor na campanha eleitoral, até em vídeos postados na internet. Esse posicionamento do STF foi importante? O posicionamento do STF acabou com esse receio, com esse medo dos humoristas serem penalizados por conta disso. O próprio ministro relator, que é o ministro Aires Brito, disse que os quadros humorísticos, eles efetivamente não ridicularizam e não degradam ou humilham ou tampouco ofendem as imagens dos candidatos. Mas sim, o que eles fazem? Eles trazem à tona algumas incertezas, algumas inverdades ou algumas situações que os próprios candidatos criam ou mesmo se envolvem diante dessas situações que as eleições. Ao debaterem o tema, os ministros do STF chegaram a fazer juízo ao mérito sobre o dispositivo da lei ao afirmarem que eles seriam uma afronta à liberdade de imprensa. Por que a ação não foi logo julgada no mérito, doutor? Isso acabou que foi uma opção do próprio ministro relator, ele poderia ter aplicado o artigo 12 da lei da ADIM, né, ou do ADC, e ter julgado logo o mérito, mas acabaram que simplesmente votaram pela suspensão temporária desses dispositivos legais até o julgamento do mérito. Críticos alegam que a ação da ABERT de que a lei das eleições não impõe censura aos artistas. Segundo essa visão, a norma apenas estabelece alguns cuidados para que não haja favorecimento explícito para esse ou aquele candidato. Como o senhor avalia essa tese? O poder de veiculação deve ser ilimitado, ou seja, a livre liberdade de expressão deve ser sempre mantida. Então, o que acontece? Na minha visão, o ministro relator explicou isso muito bem no voto dele. O poder político estaria falando muito mais alto do que a liberdade de expressão. O humor na propaganda recebe críticas tanto por parte da sociedade quanto por parte de juristas e também de operadores do direito. Afinal, o que a lei das eleições prevê para os candidatos que optam em fazer brincadeiras em suas propagandas? O poder jurídico vai poder ser acionado. O que isso quer dizer? Ou seja, ele vai recorrer à justiça para pedir o direito de resposta. Segunda coisa, ele pode, o quê? O ofendido ajuizar uma ação pedindo indenização por dano moral em virtude disso, ou seja, em virtude dessa ofensa na qual ele sofreu.